Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria só de ter quem já está aí, bem-vinda, Ingrid, Elaine, Silvana, querida, saudades. Se vocês puderem só falar como é que está o som. Queca, bem-vinda. Adriana, bem-vinda. Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Oba, Marisa querida, bem-vinda. Que bom, tudo certo. Adonai, então agora eu vou me entregar. Eu vou pedir para vocês se entregarem comigo. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu. Vamos escutar o nosso chamado. Esse é o momento que a nossa alma clama pela presença de cada um de nós. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nossa alma chama seu ser, o meu ser, cada um de nós para unir a sua consciência. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu, esse é o nosso reino, o reino de Deus. Cada um de nós faz esse reino santificar esse nosso momento. Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maravilha, maravilha. Pronto. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a live aqui também no Instagram. E a gente vai começar juntos. Quanto mais pessoas dentro desse Echad, dentro de uma única consciência ligada à essência, você que está aí no Instagram, eu estou abrindo a live e nesse momento nós estamos unindo a nossa consciência, quem está no Instagram com quem está aqui no YouTube. Nós estamos entrando nesse reino divino, essa possibilidade que se apresenta para cada um de nós em toda Shabat, ao pôr do sol da sexta-feira. Nós estamos entrando numa dimensão diferente, porque é a dimensão em que cada um de nós pode colocar a força do seu coração, essa centelha divina que faz parte de você, da criação, do Criador. Algo que justifica nesse momento o porquê do seu coração estar batendo. Porque se o nosso coração está batendo, o seu, é porque você está vivo. E nós estamos aqui recebendo a força da vida. Nada é por acaso. A gente sabe que a Cabala diz para nós que tudo tem um propósito. E com certeza essa nossa jornada divina na Terra tem um propósito. Tudo que os nossos olhos enxergam, talvez
a gente pensa que a gente está sendo conduzido, e nós estamos, na materialidade, mas o nosso propósito é além da materialidade. O nosso propósito é realizar uma missão única que o nosso Criador entregou para a nossa alma. Quando a gente pensa nas dimensões que a gente não enxerga desse eu, a gente consegue se ver, a gente tem as nossas relações, mas o nosso Criador, que é puro amor, entregou para a nossa alma uma possibilidade dela ser e evoluir cada vez mais, ela ser luz cada vez mais. E cada um de nós pode sim ser luz cada vez mais. De que maneira? Cada vez conseguindo tirar os vários bloqueios que foram criados e que fazem parte integral do nosso ser, enquanto a gente está aqui dentro da fisicidade, essa, a gente vai dizer essa casca, mas esse peso, essa materialidade que traz para nós os desafios que muitas vezes parecem intransponíveis, outras vezes parecem muito fáceis, mas, na realidade, através da linguagem da Cabala, o que nós conseguimos alcançar? Uma sabedoria que traz para nós uma consciência que aceita o desafio, que percebe no desafio a revelação da luz, e a partir desse encontro consegue sim tirar bloqueios, tirar cascas, e com isso cada vez mais a nossa visão vai ficando mais ampla. Nós estamos no mês de Tamuz, a energia de Câncer, mês ligado à água, mês ligado a muitas emoções, emoções que trazem mágoas, e a gente fala da mágoa e a gente entende que a mágoa nada mais é do que aquela sensação de achar que é merecedor de algo que não recebeu, que alguma injustiça aconteceu. Isso a gente colocou de forma bastante, sim, de uma forma bastante prática na semana passada, com vários e vários exemplos, colocando esse assunto na pauta. Ó, a minha Xerri que está querendo participar aqui da live. E, na realidade, como nada é por acaso, quando a gente sofre com a mágoa, é como se o nosso coração tivesse gritando uma dor que pulsa, e essa dor acaba não só bloqueando a nossa visão, como ela também tampa os nossos ouvidos, quer dizer, a partir da mágoa, a gente perde a visão do todo, a gente não enxerga mais, a gente não escuta mais. Na realidade, a gente até deixa de se reconhecer. E essa falta de reconhecimento nos coloca nesse estado de vitimização que nos impede de conseguir alcançar a luz, alcançar esse lugar aonde eu consigo ver as coisas de cima e consigo ter um entendimento, porque o sofrimento ele pode ser tão devastador que ele toma conta de todo o corpo. Quando a gente pensa na palavra depressão, quer dizer compressão, é como se aquela pressão ela fizesse aquela sensação de que eu só vejo escuro, eu não consigo nem me mexer, eu estou absolutamente imobilizado,
E nesse momento em que eu não tenho coragem de seguir, porque eu não tenho força para seguir, aqui começa a semente e a causa de doenças, entre elas a doença do câncer. A falta de força para eu conseguir transformar. Nós hoje vamos estar falando de uma porção que é uma porção que desafia muitos sábios, porque ela fala sobre a cinza de uma vaca vermelha que traria a purificação para aquele que está contaminado com a força da morte. E o paradoxo é tão, realmente, tão desafiador que aquele que está puro, que seria o sacerdote, o sumo sacerdote, ao fazer a cinza de purificação, se torna impuro. Porque é como se ele estivesse mexendo na impureza. E, ao mesmo tempo, aquele que está impuro, ao receber a purificação dessa cinza mesclada com a água viva, traz a força da vida pela purificação. E o que será que isso quer dizer? E nessa porção da Torá, porção que fala sobre estatutos, sobre decretos, quando a gente fala dessa palavra decreto, o maior decreto de todos, a morte. Falar sobre vida e falar sobre morte. É algo que, para aquela pessoa que vivencia, infelizmente, essa doença do câncer, Sartan, ela sabe do que eu estou dizendo. Aquela dúvida. Afinal, algo se apresentou sem nenhuma explicação. E a pessoa que está enfrentando essa doença sempre vai ter dentro de si aquela dúvida. Se chegou sem aviso, será que eu vou ser merecedor dela ir embora sem o aviso? Por isso esse mês ele é tão importante, de cada um de nós estar se alimentando com as palavras da Cabala, porque quando nós falamos que Cabala é aceitação, não é engolir sapo. Porque se a gente estiver engolindo sapo simplesmente sem nenhum tipo de questionamento, nós estamos dizendo sim à doença. Aceitar não é dizer tudo que tiver que vir, eu encaro, sem questionar. Não. Aceitação é a aceitação de um estado de consciência elevado. E esse estado de consciência elevado mostra que eu posso estar na mesma situação, só que a minha aceitação não é engolir sapo que vai ser a semente de uma doença. Não. É eu olhar para aquela situação e ter um entendimento e uma compreensão que faz com que eu tenha uma ação que pode ser exatamente a mesma ação da não ação pelo outro numa relação. Eu enfrento, dentro de uma relação a dois, um momento em que eu vejo o outro, eu sinto que eu estou sendo prejudicado de alguma forma, eu posso até enxergar que o outro está abusando e que eu estou sendo prejudicado, mas talvez naquele momento, ao invés de eu me vitimizar, ao invés de eu cair na mágoa, na dor, e nessas águas profundas que a gente nada e mergulha nelas durante esse mês, eu olho para aquela situação de cima, eu entendo que eu tenho que transformar aquela situação, mas talvez não naquele momento, mas eu olho para o outro e consigo ter o equilíbrio para entender que eu vou mudar aquela situação de uma outra forma. E que se aquilo está me causando dor, eu preciso trabalhar um ponto dentro do meu ser
que ao invés de me enfraquecer, ele vai me fortalecer. Por que é que aquilo está me fazendo sofrer? Isso que eu digo para vocês. A gente precisa trazer a responsabilidade para poder, a partir daí, olhar não aonde é o erro e a fraqueza do outro, mas aonde está o meu erro e a minha fraqueza que permitir que aquele outro tomasse conta e domínio do meu próprio ser. Vocês entendem que é algo diferente? Por favor, eu gostaria que vocês aqui no chat colocassem para mim se vocês entendem que parece, aos olhos da fisicidade, você também aqui no Instagram, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom também aqui no YouTube. Aos olhos físicos, parece que é exatamente a mesma situação. Mas o fato é que eu posso ser a pessoa pura. Hoje, na hora que lá no Instagram entrar o meu Shabbat Shalom, isso eu já falei desde a minha aula na quarta-feira, vai estar isso escrito. Eu até vou pedir para vocês irem lá, nesta Shabbat, releiam aquelas frases e façam essa reflexão dentro de vocês. Aquele que se acha puro, aquele que se acha a vítima porque é a pessoa mais pura e tudo de ruim está acontecendo com ela e ela não tem culpa de nada, ela não precisa se purificar. Quem tem que se purificar é o outro e o mundo do caos. Ela é perfeita. Ela não precisa se purificar porque ela é uma pessoa boa. Ela não erra nunca. Um mundo de coisa está acontecendo na frente dela. Ela está sofrendo e ela não precisa mudar nada porque ela é boa. Essa pessoa não vai mudar padrão nenhum, porque ela nem está parada para pensar por que é que eu estou sofrendo, por que que o outro me faz sofrer. O que existe dentro do meu ser que permite que o outro me faça sofrer? E se eu consigo encontrar esse lugar dessa fraqueza, se eu consigo encontrar o lugar aonde tudo isso começou, aonde essa mágoa começou, eu estou conseguindo fazer a minha purificação, porque eu vou tentar agir de uma forma diferente. Vamos ver. Olha, a Enilda linda. Sua aula foi incrível, muito gratidão, querida. Exatamente, a vítima é a falta de estar ligado com a sua própria realidade, achar que a sua realidade é escrita pelo outro. Nós não podemos deixar que o outro escreva o nosso futuro, a gente precisa transformar, porque no momento em que o opressor vê a vítima agindo de forma diferente, até o opressor vai ficar perdido. Então, o impuro que busca a pureza, que encontra a impureza, esse se purifica sempre. Esse se torna puro. O impuro busca a pureza, busca o local aonde ele está contaminado e ele se torna puro. O puro pensa que ele é puro e que ele não precisa buscar impureza. E ele se torna impuro. E é exatamente isso quando a gente fala da cinza da vaca vermelha. A cinza dessa vaca vermelha que vai se apresentar na vinda do Messias está falando de 3 vezes um desejo de receber para si mesmo um triplo julgamento, aonde nós estamos falando sobre, a gente passou pelo mês de Iar, nós passamos sobre a energia de touro, aquela materialidade. Quando a gente pensa no equilíbrio das 3 colunas, a gente sabe, pela carruagem de Ezequiel, a gente está falando daquele trono onde o animal é o touro. Uma daquelas bestas sagradas é o touro. E ele está ali, o desejo, a força do feminino. Então, é a vaca, porque o feminino, o lado de receber para si mesmo. E aqui a gente está vendo que o próprio veneno vai se tornar a nossa cura quando eu entendo aonde está o veneno. O que mais aconteceu nessa
porção nessa semana? A passagem de a profeta Miriam, a Aaron. Os dois vão deixar, porque agora os 40 anos no deserto já aconteceram. Incrivelmente, o povo continua fazendo toda a reclamação, mesmo depois de passar 40 anos no deserto. Vamos lembrar que é uma nova geração. Todos aqueles que participaram do pecado do bezerro de ouro, todos aqueles que já participaram da situação dos espiões também, a porção que a gente viu agora há pouco, eles já não estão mais aqui. É uma nova geração. E ainda assim, essa nova geração chega com a reclamação para Moisés. E eles já estão praticamente naquela terra, muito próxima de onde hoje é a Jordânia. Eles já estão próximos do povo moabita, próximo do povo cananita, e são invadidos, eles ganham a guerra, mas essa reclamação faz com que aconteça uma invasão de serpentes, e a gente vai lembrar que a serpente é exatamente hoje o símbolo da medicina. Por que será? E o que acontece? O Criador fala a Moisés: faça uma serpente de cobre e você vai colocar ela numa espécie de uma haste. A gente sabe que nós estamos falando aqui do cajado de Moisés, e aquele que olhar para a serpente do cajado, esse vai ser curado do veneno da serpente. Aquele que não tiver acesso e não olhar para a serpente, esse vai morrer pela picada dessa serpente. E aqui é exatamente o ponto para falar sobre a nossa cura. Daqui a alguns dias nós vamos entrar nas 3 semanas estreitas, Ben Hametzarim, em que nós vamos fazer uma meditação muito especial para se proteger. Nós estamos andando sem a Shekhinah, sem o filtro da Shekhinah durante as próximas semanas. E o que acontece? A gente está recebendo muita luz. E se a gente não tem uma preparação, a gente acaba sendo queimado. E aí, infelizmente, a gente aprende pela dor quando a gente poderia aprender pelo amor. O que nós estamos aqui querendo dizer: olha, seres de luz, minha alma pura, eu estou aqui em corpo físico, mas eu quero aproveitar esse momento na Shabbat para fazer com que essas velas signifiquem, através de uma ação física, a minha conexão com a minha cura nessa semana, aonde aparece essa vaca vermelha. Eu quero receber a cinza dessa vaca vermelha, mas eu quero receber a cura olhando para essa serpente de Moshe Rabbeinu. Porque ao olhar para essa serpente, se a gente entende que cada um desses personagens faz parte do meu próprio ser, ao olhar para essa serpente, a serpente, vamos lembrar o mês, a letra Het que está aqui. Esse mês que traz a letra Het, que quer dizer o pecado. Eu preciso olhar para o meu pecado. Mas qual é o meu pecado? O meu pecado é aquele em que eu não cumpri a lei, porque aquelas pessoas que levam tudo ao pé da letra vão dizer: as leis são que eu tenho que fazer a ação de acordo com o preceito. Sim, mas onde está a minha consciência? Em levar a lei ao pé da letra? Ou, o que a Cabala fala para nós? O pecado é eu fazer uma ação que prejudica a minha alma. A minha alma vai ser prejudicada não porque eu não segui ipsis literis a lei.
a minha alma vai ser prejudicada, porque eu perdi a oportunidade de manifestar a luz e preferi, através do meu livre-arbítrio, fazer a escolha pela escuridão. Ao invés de eu compartilhar a vida, eu preferi dar todo o crédito para a força da escuridão, para a serpente, de verdade. Ao invés de eu olhar a serpente e purificar dentro do meu ser a própria serpente que está lá dentro. Pessoal, o Satã agora falando, ele não está lá fora, gente. Ele não é aquele serzinho com tridente, chifrezinhos, todo vermelhinho. Não é à toa que ele é vermelhinho. O Satã, gente, ele está dentro da gente. Ele é o acusador. É ele que está fazendo uma missão importante. Essa é a verdade. A gente tem que sim olhar ele de frente, entender que a gente quer agir usando o livre-arbítrio para manifestar a luz. E quando ele vier com a acusação, ele não vai ter o que falar para nós. Então, essa letra het, que quer dizer pecado, ela vai virar a vela da luz. Olha lá, gente, ó, a vela é a própria letra het, que por fora parece ser o pecado, mas quando eu olho para o meu pecado de frente, eu mudo a minha conduta, eu manifesto a pura luz e eu estou curando o meu ser. E é exatamente isso que a gente quer, curar o nosso ser. Shabbat Shalom, de cura para todos. Todos nós queremos. Shabbat Shalom, trazer a cura de todas as doenças, a cura do câncer. O câncer é essa célula que começa a se reproduzir loucamente. Ela come, ela quer comer todo o corpo. Ela nem pensa que num momento ela mesma vai morrer. O fato é que nós, quando a gente age no nosso mundo, na natureza, nós somos, em muitos momentos, o próprio câncer da natureza. Porque a gente quer receber para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. E a gente vai destruindo, e vai destruindo, e vai destruindo. E aí o que acontece? Chega um momento que, de repente, o mundo vai ruir e todo mundo vai parar onde? Esse é o ponto. O próprio ser humano age como essa célula cancerígena, mas a gente não quer. Por isso que nós estamos aqui, semana após semana. Agora, quando eu estou aqui, eu penso que eu tenho que ir lá contar. Eu não sei, nós já estamos aqui há mais de 3 anos. É só isso que eu sei dizer. Toda sexta-feira, nós estamos aqui, felizes, unidos, há mais de 3 anos, transformando a nossa consciência, transformando a nossa forma de ver o mundo, transformando a morte em vida, transformando a possibilidade de todos os términos serem recomeços ou a continuidade, porque bênção é isso, a continuidade. Então, essa letra het, que quer dizer pecado, e essa letra taf, que está diretamente ligada à força da morte, nós queremos que elas sejam exatamente o antídoto para vencer a depressão, a mágoa, o sofrimento. Nós queremos transformar a morte em vida. É exatamente isso que a gente quer aqui. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom para todos. E eu trouxe para vocês hoje, lembrando que loguinho nós vamos entrar nas semanas estreitas. Nós precisamos estar muito alerta, muito alerta. No canal do YouTube tem muito conteúdo para você ir lá maratonar, aqui no meu canal.
Aqui no Instagram, eu vou estar no Story quase todos os dias. Na realidade, agora eu estou. Eu coloquei essa meta para o meu próprio ser de trazer todos os dias no Stories um pensamento para que a gente saia do caos e consiga trazer um momento de reflexão para o nosso dia, para a gente não ser levado pela correnteza que puxa para baixo. Mas se por acaso a gente for, eu vou dizer para vocês, eu fiz uma enquete ontem, justamente lá no Stories, perguntando para as pessoas como foi o seu dia. E lá existiam 3 alternativas. Uma era: meu dia foi um dia tranquilo, iluminado. A outra opção era: meu dia foi agitado, mas com bastante resultado. E a outra opção foi dia pesado, com muita dificuldade. Se vocês forem lá olhar, vocês vão ver a quantidade de pessoas que responderam foi um dia pesado com dificuldade. Eu vou dizer para vocês, eu estou enfrentando dias difíceis e com dificuldade. Sorte daqueles que não estão. Mas o que traz o consolo? Eu penso, meu Deus, coitado daquelas pessoas que não têm a sabedoria espiritual para conseguir trazer um alívio no meio de tudo que a gente está passando. E daqui a pouco a gente vai chegar no dia do bezerro de ouro, o 17º dia de Tamuz. E nós vamos passar 3 semanas do dia em que, de certa forma, todos nós estivemos e estamos relacionados a esse pecado, porque até aqueles que disserem para mim, olha, eu não acredito em reencarnação e eu não tenho nada a ver com isso, tá tudo bem. Mas aí eu vou perguntar, por acaso você idolatra alguma coisa que está fora de você? Se você disser que sim, eu digo para você, o pecado do bezerro de ouro está dentro de você. E nós precisamos transformar isso, gente. O tempo está passando. O tempo da misericórdia está passando. E a gente quer entrar numa outra situação. Gratidão, Shabbat Shalom. Numa situação mais elevada, todos nós aqui. Tá certo? Então, eu vou falar aqui dos cristais. Então, eu falei, nós temos. Eu sugiro, inclusive, que a live. Olha, a live da semana passada foi uma live. Realmente, eu não sou eu fui olhar os comentários de vocês, porque muitas vezes eu não consigo acompanhar e eu acabei escutando parte da live. E eu tenho que agradecer realmente todos os seres de luz, porque eles nos inspiram e parece que as palavras chegam de uma forma tão perfeita. A nossa maior dificuldade, vamos lembrar, gente, estar no deserto é estar enfrentando um vazio interno. O que você vai preencher nesse seu vazio interno? É você que decide o que você põe dentro do seu vazio interno. Nós estamos aqui unidos porque tem pessoas aqui no canal que estão aqui desde a primeira live. A Enilda é uma pessoa dessas. A Enilda e a família da Enilda, eu vou dizer, eu lembro. A Enilda falava para mim, olha, eu estou aqui com toda a minha família. Era o meu começo de estar aqui fazendo live, lá 3 anos atrás. Eu ficava super emocionada porque ela falava, olha, eu estou aqui com toda a minha família. Era uma época que a gente tinha acabado de sair da pandemia. Hoje, graças a Deus, a pandemia abriu canais. Quantos professores de cabala tem por aí agora, entregando um material maravilhoso para todos nós? E é uma bênção que a gente está recebendo, porque a gente tem conteúdo iluminado para todo lado que a gente olha. Agora, você vai fazer a tua opção. Ou eu vou fazer o conteúdo da luz, ou eu vou assistir o Jornal Nacional. Aonde será que eu vou ficar mais bem informado? Não sei.
cada um vai falar. Eu não quero falar mal de nada nem de ninguém, entendeu? Então eu não vou responder. Mas cada um faz aí a sua opção. Eu sei lá, né? E agora eu estou trazendo para vocês os cristais que estão aqui, ó. Eu estou aqui com uma obsidiana, porque se a gente está falando de câncer, das águas profundas, da mágoa, porque a pior mágoa, gente, a que causa a verdadeira doença do câncer, é a mágoa consigo mesmo. Esse é o ponto, tá? A gente falou sobre isso na semana passada. Quem quer mais desdobramento, sugiro rever a live da semana passada. A mágoa com o outro dói, mas a mágoa com si mesmo, essa, a pessoa acorda, a pessoa dorme, a pessoa faz o que for, ela fica lá, borbulhando, borbulhando, aquele ácido, né? E aí toma conta do corpinho. Bom, então a obsidiana que era usada por xamãs como o espelho da própria alma para fazer as viagens dentro da própria alma. Então, nós temos aqui uma obsidiana que vai trazer para nós essa possibilidade, quando a gente fechar os olhos, a gente pode pensar nesse mergulho de entrar no lugar onde eu encontro o veneno, para eu tomar a vacina contra a morte. Só que a minha vacina é diferente da sua, a vacina de cada um é uma. Então, em primeiro lugar, a gente quer se vacinar, encontrar o veneno para se vacinar da morte e depois essa água marinha que veio lá da Mônica Pantarotto, espaço astrolábio. Olha que coisa linda, é como se ela tivesse 6 faces. O número 6 está ligado. Número 6, olha que coisa linda. O número 6 está ligado a essa união, a união de todos juntos, de uma família, a união do todo. E as águas que trazem a misericórdia. Então, eu estou falando para vocês que o Criador é muito bom. Ele combinou as energias dentro do calendário cósmico para a gente ir trabalhando cada partezinha do nosso ser para chegar em Ben Hametzarim, bem com uma vibe bem aditivada, bem power, né, com toda a força, e a partir daí a gente poder enfrentar o que tiver que enfrentar. Eu vou dizer para vocês, dizer que não vai ter sofrimento, quem sou eu? Mas uma coisa eu posso afirmar, o sofrimento do trabalho bem feito, ele é bem menor do que o sofrimento do trabalho que foi esquecido ou do trabalho que foi ignorado. Ignorar é negar a própria existência, é convidar a escuridão para fazer parte, o que a gente não pode ignorar de forma alguma. Então, eu vou deixar os cristais aqui e vamos acender aqui as nossas velas. Ai, Nilda, querida, muito obrigada. É isso mesmo, do dia 17 de Tammuz ao dia 9 de Av. Mas eu logo vou estar colocando aqui no YouTube, lá no Instagram. A meditação que eu fiz no ano passado já está lá disponível, mas a gente só vai fazer a partir do dia 17 de Tammuz. Mas provavelmente eu vou fazer mais um vídeo, porque cada ano vem uma inspiração diferente e a gente vai se tornando essas novas pessoas, né? Então, vamos deixar, eu vou deixar os cristais aqui, para quem está no YouTube. Olha, eu vou deixar aqui só a obsidiana. Ah, mas é que aí fica na frente das letras. Então, vai vir para cá. Pronto, amor. Ah, pronto, aqui. Tá ótimo. Aqui, a água. Pronto, aqui e aqui tá isso. Maravilha, maravilha. Shabbat Shalom.
a gente poder estar juntos. Shabbat Shalom, eu preciso prestar atenção no tempo. Aí, hoje eu me perdi no tempo. Mas tudo, posso falar, gente, tudo por puro amor, né? Tudo por puro amor. Eu vou estar colocando as datas para vocês, as datas desse momento importante. Aliás, eu já falei com o nosso amado Rabino, ele está em Israel, mas ele vai retornar na próxima semana para o Canadá. E aí, quem sabe a gente vai estar organizando alguma atividade aqui de live junto, que ele já falou para mim que sim, mas aí depois eu vou estar passando para vocês. Maravilha. Pronto. Então, nós estamos aqui com o incenso, as cinzas da vaca vermelha, e aqui as velas da Shabbat. Vamos deixar isso aqui. Vamos trazer para cá. E vamos fazer nossa meditação importante. Vamos acender primeiro aqui as velas. Então, vamos primeiro acender as velas da direita. Em seguida, as velas da esquerda. A vela, perdão. Vamos entender que nós estamos aqui trazendo o equilíbrio das 3 colunas. Dentro do judaísmo, o horário para o acendimento das velas, ele é já marcado, mas eu opto em acender com vocês, fazendo essa meditação. Você pode ter qualquer religião para acender as velas da Shabbat, não precisa ser judeu, todos nós podemos convidar a presença da Shekhinah dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E agora, então, nós vamos fechar os nossos olhos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu, lehadlik ner shel Shabbat. Que a luz da Shabbat esteja ao redor da terra, em todos os lares, em todos os corações, em todas as famílias. Fazendo com que cada coração vibre na frequência da coragem, a coragem que vem alimentada pela certeza, a certeza da presença da luz em cada momento, em cada parte da criação, a presença da centelha da luz dentro de cada um de nós, tendo essa certeza, conseguindo ampliar a visão e enxergar que até mesmo aquele que se apresenta trazendo algo que aparentemente me traz sofrimento, ele sim pode ser o caminho da minha cura, porque ele pode sim ser aquele alerta, daquele ponto aonde eu preciso transformar, eu preciso me fortalecer, eu preciso trazer o reconhecimento de que sim, eu sou capaz, sim, eu posso acabar com essa mágoa contra o meu próprio ser, uma mágoa que eu crio a mim mesmo por ficar imóvel em situações em que eu tinha que agir, por fechar os olhos em situações em que eu tinha que abrir os olhos e enxergar, em situações que eu tinha que enfrentar, mas eu optei
em me esconder. Eu optei em deixar de pensar. Eu optei em jogar embaixo do tapete. Mas é a hora de eu ir lá, mexer nessa impureza, mexer nessa sujeira, para que ao fazer essa limpeza de purificação, talvez eu enfrente um sofrimento novamente, mas agora com um olhar diferente, um olhar que consegue entender que não é através do julgamento do outro, é através do entendimento de uma visão maior, através da sabedoria dos mestres, a aceitação tão falada pela Kabbalah, todas as forças da luz que estão nos acompanhando estão do nosso lado, todas elas fortalecendo cada um de nós, para que os nossos olhos possam cada vez mais ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. E no altar do nosso coração, cada um pode colocar a mão direita sobre o seu coração e a mão esquerda sobre a sua mão direita. A gente pode sentir aqui o nosso coração batendo. Cada um de nós pode imaginar que do centro do universo uma luz infinita, infinita de amor, infinita de entendimento, ela cobre todos nós. E a gente pode imaginar que ao receber essa força dessa luz, a nossa mão direita, que representa Sefirah Chesed, representa a misericórdia. É como se cada um de nós tivesse, através da sua mão direita, estivesse injetando a força da misericórdia dentro do próprio coração, como essas águas de cura, as águas de cura dessa água marinha, as águas que vão limpando e purificando. A gente pode imaginar que da palma da nossa mão, essa luz de misericórdia e cura que chega até o nosso coração, ela vai sendo insuflada pelo nosso querer e o nosso desejo, e o nosso coração, conforme ele vai distribuindo o sangue, artérias, veias, elas estão recebendo essa luz da misericórdia, e a gente pode imaginar que cada célula do nosso corpo está sendo purificada. E aqui, sobre o topo da nossa cabeça, transpassando essa luz e entrando pelo nosso coronário, nós vamos continuar imaginando a cada batida do coração, o nosso sangue circulando no nosso corpo, e eu vou falar as letras Het e Taf, que estão sendo transpassadas por essa luz. Ela vai entrar pelo nosso coronário, ela vai escanear o nosso corpo e ela vai ajudar a limpar e purificar o nosso DNA espiritual, para remover o ódio, para remover a mágoa. Vamos então iniciar Het Taf, 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 Het Taf,
reta, 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 reta. Inspirando e expirando. Ela chegou até a planta dos nossos pés. Inspirando e expirando. Podemos deixar as nossas mãos sobre as nossas pernas. E nós vamos repetir 3 vezes a palavra Sartan, para incorporar o equilíbrio das 3 colunas, purificando a força da morte, transformando na força da vida,
Sefirah Chesed, Sartan, Sefirah Gevurah, Sartan, Sefirah Tiferet, Sartan. Inspirando e expirando. E nesse momento nós vamos repetir a última frase do Ana Becor, que está ligada ao mês de Tammuz. Está ligada à lua. Shavateinu kabel ushema tzakateinu yodea talumot. Shin Kuf Vav Tzadik Yud Taf. A sequência que nos ajuda a trazer toda a sabedoria espiritual para ser materializada no mundo físico, entendendo que a purificação do mundo físico só depende de você, só depende do eu. Não precisamos aguardar a vinda do Messias, não precisamos aguardar o Criador, não precisamos aguardar o Santo. Cada um de nós precisa assumir o seu papel. Nesse mês, aonde o pecado do bezerro de ouro ele acontece, e cada um pode aqui agora assumir a sua responsabilidade e, a partir daí, executar a sua própria transformação. Vamos inspirar e expirar. Eu vou contar até 3 e nós vamos abrir os olhos. 1, 2 e 3. Maravilhoso. A gente retorna aqui. Vamos entender que quando lá no acampamento existiu a infestação das serpentes, o Criador falou para Moisés fazer a serpente de cobre e apresentar para o povo. E o povo deveria olhar para a serpente. Deus não pediu para ninguém, de novo, ajoelhar e rezar. Da mesma forma, na abertura do mar, Deus não pediu para ninguém ajoelhar e rezar. Ele falou, porque clamas a mim, Matitzakelai, levanta e segue. E é isso que nós temos que fazer nesse mês. Nós temos que acreditar em nós mesmos. A força da vitória está dentro de nós. A vela, se a gente está vivo, a vela está acesa e vai estar sempre acesa. Sempre, sempre acesa. Aqui. Acredite em você mesmo. Eu vou fazer aqui mais uma vez aquela oração, porque eu acho que esse mês é o momento da gente pensar nos nossos antepassados, pensar em todos os momentos que a gente poderia ter agido diferente e a gente, infelizmente, tomou as decisões erradas. A força do perdão só pode estar dentro de você. E aquela mágoa que a gente não consegue superar, que causa o câncer, só está através deste trabalho que cada um faz internamente. Eu vou novamente fazer aquela oração. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós.
Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união e prosperidade. Entregue equilíbrio, ousadia, fé e força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas por um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Eu vou repetir 3 vezes. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas por um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas por um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja, que assim é. Amém, amém e amém. Que possamos, cada um de nós, ser integrante dessa geração que dá à luz à próxima geração, mas que dá à luz à geração que nos antecedeu. Que cada um de nós possa ser a superação daqueles que hoje contam com a nossa presença aqui agora. E que cada um de nós possa ser essa tocha que vai iluminar a próxima geração, trazendo a natureza de uma forma harmônica, a sua natureza divina, assim como a sua natureza nesse ambiente que está em volta de cada um de nós. Que assim seja. Amém. Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom. Deixa eu só olhar se a gente vai finalizar fazendo uma última canção para trazer o amor no coração. Quando às vezes pergunto onde andará Deus, preciso encontrar. Peço ao tempo e ao vento, busquem para mim, Deus, preciso encontrar. Então, Deus vem de um modo que eu nunca imaginei. Vem em ti, mesmo em mim, Deus sempre esteve bem perto de mim. Meu Deus, que eu nunca me esqueça que a tua presença é sempre ideal. Mesmo que eu nunca te veja, faz com que eu caminhe no teu ideal. E então, Deus vem de um modo que eu nunca imaginei. Eu quero. Vem em ti, mesmo em mim, Deus sempre esteve bem perto de mim. Eu quero sentir. Deus sempre esteve bem perto de mim.
eu sinto. Deus sempre esteve bem perto de mim. Shabbat Shalom para todos. Gratidão pela presença de vocês, o meu amor do meu coração, que sejam tempos de cura para todos nós. Continuem aqui no YouTube, deixem os likes, os comentários, no Instagram, os likes e os comentários, no Stories do Instagram. Convidem seus amigos para estarem lá. Eu vou estar compartilhando dicas para que cada vez mais a gente possa alcançar o maior potencial de cura, porque a minha cura vai ser muito maior se a de vocês for assim. E a de vocês vai ser muito maior se cada um de nós puder estar alimentado com essa cura através do nosso próprio mérito. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom. Te amo também.